O filósofo francês Roland Barthes disse uma vez que a fotografia sempre espanta, com um espanto que dura e se renova inesgotavelmente. Esse espanto continuado pode servir para explicar a sensação de conhecer o trabalho do bento-gonçalvense Fabiano Mazzotti, que captura sensibilidade, memória e arte no que faz. Se com uma boa técnica, uma boa câmera e uma boa lente, um fotógrafo pode registrar pérolas de beleza estética, Mazzotti faz mais que isso. Ele sempre conta uma história, guarda uma memória, escreve poesia com luz e sombra. Confere agora, no 8 Minutos. Jornalista por formação, fotógrafo por opção, Fabiano Mazzotti ilustra o seu mundo com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça há 15 anos. Autor de 3 livros de fotografias, Fabiano Mazzotti é um artista inquieto. Ele está conosco agora, nos 8 Minutos. Fabiano Mazzotti, como é que surgiu a fotografia na tua vida? Então, Rogério, eu era vistoriador de seguros, lá por volta do ano de 1999. Quando as seguradoras fechavam os seguros com os clientes, eu tinha que ir nos locais, fazer a vistoria para eles saberem como é que era aquele imóvel, uma residência, um comércio, uma indústria. Então tudo eu tinha que fotografar. Então eu tinha uma máquina na mão e fotografava toda a região nordeste do Rio Grande do Sul. Então ali eu acho que foi o grande despertar do gosto da fotografia. Quer dizer que por força dessa profissão um tanto burocrática que tu tinhas na época, tu começou também a fazer a fotografia como hobby. E daí o jornalismo foi um caminho natural? Queria trabalhar com esporte, mas não na educação física. E aí então, com a fotografia, eu acabei indo trabalhar como diagramador no jornal de Bento Gonçalves, no semanário. E aí houve a oportunidade de trabalhar com esporte na comunicação. Então eu estava vinculando o meu gosto à atividade profissional. E aí então eu fui para a universidade cursar jornalismo. E aí então fortaleceu o gosto pela fotografia. Retirei todos os livros de fotografia que tinha lá, porque eu não sabia o que era fotografar. Eu não entendia como é que aparecia uma imagem a partir do momento que eu apertava um botão. E foi na universidade que eu aprendi. Técnica, então foi autodidata, sabe? Eu lembro que foi numa aula, num sábado de manhã, que o professor falou que quando apertava o botão da câmera, abria a cortina, entrava a luz, gravava a imagem numa superfície sensível. Aí caiu a ficha. Com o passar dos anos, então, tu vai adquirindo informação, trocando experiências, admirando outros fotógrafos da cidade também, depois de nível estadual e nacional, e tu vai criando gosto por um tipo de fotografia e que é hoje aquela a qual eu estou me inserido, que é registrar o cenário do meu território. Como é que foi essa transição depois para esse trabalho mais autoral? Em 2007, Rogério, eu fui ser fotógrafo da assessoria de comunicação social da prefeitura de Bento Gonçalves, em 2007 e 2008. Eu acho que aí abriu uma grande janela na minha vida, abri os olhos de verdade e enxerguei Bento Gonçalves, a grandeza de Bento Gonçalves, com um olhar diferenciado. Isso é uma coisa legal, porque o teu trabalho autoral ele parte muito disso, né? De tu retratar sobre um novo ângulo, sobre uma nova perspectiva, o teu lugar, né? O lugar onde tu nasceu, onde teus antepassados viveram, né? Onde as tuas raízes estão, né? Talvez esse trabalho na prefeitura com certeza tenha te dado a possibilidade de conhecer esses lugares, né? Mas essa intenção ela se fez presente desde o início e ela permeia a tua profissão até hoje. Sim, depois de Bento Gonçalves em Foto e Poesia lá em 2010, acabou que eu senti uma necessidade do registro das igrejas, não com enaltecimento da religião, mas sim como enaltecimento da história daquelas pessoas que construíram aqueles templos, que contribuíram para a construção de Bento Gonçalves. Essa preocupação permeia o teu trabalho, essa preocupação de perenizar essa cultura, essa memória. Eu acho que outro dia eu estava vendo na televisão um historiador falando sobre a política da memória. Eu acho que vivemos
de uma maneira muito forte o presente, pensando somente no futuro, mas esquecemos que esse presente, o qual vivemos hoje, neste local, por exemplo, ele é uma consequência de um passado não muito distante e que carece de registros para fazerem com que nós conseguimos compreender de onde vem Bento Gonçalves. O livro Amazônia, Estradas d'Água, que foi o último, o mais recente que tu lançaste, digamos assim, nunca é o último trabalho, né? Lançaste em 2014. Ele foi um projeto que tu fizeste como trabalho final do curso de pós-graduação. Mas ele te abre um leque completamente diferente, né? Ele te universalizou, digamos assim, ou pelo menos nacionalizou o teu trabalho, que era bem voltado a Bento Gonçalves, né? Tu foi para o Amazonas, uma coisa completamente diferente, e a mesma sensibilidade, essa mesma capacidade de captar luz e cor se fez sentir nessas fotos. Eu tenho o livro, eu acho maravilhoso. E ampliou essa tua ideia comunal, de mostrar a vida comunitária das pessoas, né? Gente que, como tu disseste, vive na água, da água e pela água. Sim. Esse trabalho, eu acho que quando as pessoas ouvem a palavra Amazônia, acho que causa um grande interesse. Pensam no verde, não na água. Não é? Por parte de todo mundo, porque é um local muito desconhecido e que a gente vê muito na mídia. Então, para esse trabalho, eu acabei convidando a Marli Tasca Marangoni, porque eu não sou muito fã de trabalhar de forma isolada, gosto de ter alguém caminhando ao lado. Mas como é que foi isso? Não se sentiu literalmente um peixe fora d'água? Acho que foi uma coisa perigosa, né? E ao mesmo tempo perigosa, audaciosa e desafiadora. Porque, sim, era uma pessoa que nunca tinha estado naquele território querendo fazer um livro sobre aquele assunto. E essa foi a intenção também. Uma pessoa que nunca está num local vai perceber valor e significado em tudo aquilo que aquelas pessoas que passam por aqueles locais todos os dias já não percebem. Então, água, verde, peixe, sim, um peixe fora da água que gostou muito do lugar. E se a gente imagina que um ano tu produz, no outro ano tu lança o livro, é assim desde 2010, a gente imagina que tu esteja trabalhando num novo projeto e que em 2016 vem coisa nova por aí. Pode falar alguma coisa a respeito disso pra gente terminar? Então assim, tu falasse assim, um ano produz, no outro lança, um ano produz, no outro lança, foi uma coisa que aconteceu que nem eu imaginava, né? Então, depois do lançamento do livro da Amazônia no ano passado, que tem um grande sucesso lá em Manaus, lá tem um consumo muito grande do produto, eu acabei ficando em Bento com foco no museu, tenho uma empresa de produção cultural e recentemente não, no final do ano passado teve um contato com uma pessoa daqui de Bento Gonçalves que estava a fim de produzir um livro sobre uma pessoa membro da sua família. Então fomos conversar para saber quem era um membro da família e sim, está sendo preparado um livro cujo eu não sou o autor, existe uma pessoa que vai produzir os textos dessa obra, mas eu estou na condição de editor do trabalho, não é? Para um livro que vai ser lançado em outubro do ano que vem. É um livro que fala de memórias, na minha opinião, um livro magnífico, e a gente sempre diz que o próximo trabalho é o mais importante da nossa vida. Esse sim é um livro de muito significado para a minha vida. Vocês puderam conhecer um pouquinho desse cara irrequieto, um artista que tem os pés fincados em Bento Gonçalves, mas que a cabeça voa mundo afora. O Conexão Cidade vai ficando por aqui, mas a gente logo estará de volta com um novo programa e mais histórias para contar para você. Até lá!